Se você perder a sua renda amanhã, por quanto tempo você consegue sobreviver? Na grande maioria das pessoas não consegue sobreviver nem por 30 dias. E é por isso que muitas das pessoas, mesmo ganhando bem, ainda continuam pobres. E hoje o assunto deste vídeo é sobre reserva de emergência. Muitas pessoas vêm até mim perguntando como que elas fazem para investir. E quando eu pergunto para elas se elas já têm uma reserva de emergência, elas se questionam: mas o que é isso? Aí eu te respondo: como que você vai ensinar uma pessoa como investir se nem ao menos ela sabe o que é uma reserva de emergência? E nesse vídeo vamos falar aqui sobre o que é uma reserva de emergência, o porquê e a importância de ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência é um dinheiro que você guarda, deixa ele reservado exatamente para quando surgir algum tipo de imprevisto. Não é um dinheiro para você ficar rico, não é dinheiro para oportunidade e não é dinheiro para gastar. Na realidade, a reserva de emergência é apenas seu escudo financeiro. É um dinheiro que você tem reservado para uma emergência. Por exemplo, no caso de você perder seu emprego, no caso de surgir algum tipo de problema de saúde, vamos supor que precise de alguma emergência familiar, a quebra do seu carro ou qualquer tipo de situação inesperada que venha a acontecer na sua vida. E sempre surge alguma situação inesperada. Por que isso é tão importante? Porque uma pessoa sem reserva, naturalmente, o que ela vai fazer? Ou ela vai entrar no cheque especial, ou ela vai pedir um empréstimo, ou vai ser obrigada a usar de cartão de crédito, que é também um tipo de empréstimo. Quer dizer, ela é obrigada a tirar de dinheiros que ela não tem e acaba ficando sujeita a juros muito altos. Ou seja, ela entra numa espiral de dívida que, ao invés de ela criar bola de neve de investimento para entrar dinheiro no bolso dela, ela vai estar entrando num ciclo na roda dos ratos de dívida, onde ela vai só se endividando e cada vez mais ela fica mais dependente de problemas, de resolução de coisas e cada vez mais se torna cada vez mais escrava de um sistema que foi criado para manter ela lá, que é a bola de neve de dívidas. Então, quem não tem reserva vira escravo da urgência. Aí, o segundo questionamento que as pessoas fazem depois de explicar o que é uma reserva de emergência: o quanto que eu devo guardar de reserva de emergência? Vamos supor que você tenha uma renda estável trabalhando como CLT. O certo é você guardar por pelo menos um valor de 3 a 8 meses do valor que você recebe mensalmente, que no caso são os custos que você tem. Ou seja, se você gasta 2.000 por mês, se você for guardar por um valor para reservar para 6 meses, você eventualmente precisa guardar pelo menos 12.000 reais de reserva de emergência para durar por 6 meses caso você fique desempregado. Vamos supor que você queira guardar uma reserva que perdure por 12 meses, aí você vai ter que guardar uma quantia maior. Guardar uma quantia maior não significa que você tem que guardar isso tudo em um ano só. Para isso, você vai estipular metas conforme aquilo que caber no seu bolso e conforme aquilo que for depender do seu esforço para você poder guardar. Que seja guardar de 50 em 50 reais até atingir o valor de 12.000, por exemplo. Então seria uma meta para guardar a sua reserva de emergência, se caso você não tiver ainda.
Aí me vem a pergunta: aonde guardar esse dinheiro da reserva de emergência? É aqui aonde muitas pessoas erram. O dinheiro de reserva de emergência é um dinheiro que você não usa para ficar arriscando ele. Então, não é um dinheiro para você arriscar. Então, as características obrigatórias para uma reserva de emergência, ela constitui das seguintes características. Ela precisa ter segurança, precisa ter liquidez e precisa ter baixa volatilidade. Um exemplo disso é você guardar essa reserva de emergência num investimento que você possa, ao mesmo tempo, colocar ela nesse mesmo dia e na mesma hora você conseguir tirar esse dinheiro, certo? De forma com que ela não perca valor ao longo do tempo. Você pode montar uma reserva de emergência, por exemplo, utilizando o Tesouro Selic. Você pode utilizar um CDB de liquidez diária, que não fique travado esse dinheiro por longos meses, mas que você invista no CDB e você possa conseguir tirar a qualquer hora aquele valor para você. Ou então você pode colocar em contas que possa te remunerar de alguma forma, como por exemplo tem o porquinho, tem as caixinhas. Então vocês precisam fazer uma breve pesquisa aí sobre corretoras, bancos que sejam confiáveis para você. Até a própria poupança vocês podem utilizar como para guardar a certa reserva de emergência. O certo da reserva de emergência é que seja colocado em uma conta que vocês eventualmente não vão ficar movimentando dinheiro. Você coloque lá e fique lá, só para uma urgência, para que vocês não fiquem mexendo nele toda hora, nesse dinheiro toda hora, para vocês usarem só quando tiver um tipo de emergência. Aí vem a segunda pergunta: aonde não colocar esse dinheiro? O que você não pode fazer com esse dinheiro é colocar esse dinheiro em investimentos, por exemplo, de ações, de criptomoedas, em fundos de risco, em algum tipo de negócio que você pense que vai gerar algum tipo de dinheiro, porque afinal você ainda está aprendendo como lidar com dinheiro, com dívidas. Então não é o momento de estar arriscando, não é o momento de você estar fazendo um investimento, é o momento de você guardar a sua segurança, de você criar uma forma de se blindar com algum tipo de urgência, com algum tipo de problema que eventualmente possa vir futuramente para você. Então, por exemplo, uma ação. Se é um dinheiro que pode eventualmente cair 20% de um dia para o outro, então não é uma reserva de emergência. Então é um negócio que você precisa tomar muito cuidado. Então não entre em rendas passivas, né, para estar investindo a sua reserva de emergência. E vamos falar aqui sobre um erro mental que acontece na grande maioria das pessoas quando começa a fazer a sua reserva de emergência, que no caso é: se sobrar dinheiro, aí sim eu guardo para reserva de emergência. Aí que entra o maior problema na grande maioria das pessoas, que é começar a guardar a reserva de emergência quando sobrar dinheiro. Porque sempre vai ter problemas, sempre você vai estar com cabeça de consumidor, sempre vai aparecer algum marketing, alguma coisa para fazer com que você gaste aquele dinheiro e nunca vai sobrar dinheiro. Então, o ideal é você pagar suas dívidas primeiro e quando for começar a fazer a sua reserva de emergência, guardar pelo menos uns R$50 por mês. E você guarda primeiro esses R$50 e depois paga suas contas. É ao contrário, você primeiro guarda para depois gastar. Então, para você começar a guardar a sua reserva de emergência, primeiro, antes de tudo, você precisa descobrir o seu custo mensal. Você precisa analisar tudo que você gasta, anotar tudo numa planilhinha e a partir dessa planilha
você ir a fundo, puxar de centavo em centavo que você gastou no mês, seja com cartão, com carro, com tudo. Seja uma bala que você for comprar, marque nessa planilha no papel, porque você vai fazer o levantamento mensal do quanto você está gastando e o quanto você precisa cortar para conseguir fazer no outro mês gerar algum valor. Porque se não tiver gerando algum valor, seu salário, alguma coisa, você vai ser obrigado a fazer uma renda extra para conseguir guardar essa reserva de emergência. E qual que é o grande benefício de você estar guardando a sua reserva de emergência? O maior benefício é você ter a sua paz mental em saber que qualquer problema que surgir, você tem ali aquele valorzinho ali guardado para você ir lá e resolver aquele determinado problema. É você ter uma liberdade de decisão enorme, sem ter aquele receio, aquele medo de estar fazendo algo errado, né? Você começa a ter consciência sobre o valor do seu dinheiro, do seu esforço, do seu tempo gasto sobre aquele determinado valor. E aí você começa a pensar aonde você vai priorizar um investimento daquele dinheiro no futuro. Você fica com menos ansiedade, com menos preocupação e ainda começa a criar o poder de saber dizer não às coisas supérfluas. Quem tem reserva não aceita qualquer emprego, não aceita qualquer humilhação e não aceita qualquer tipo de desespero. Toda a riqueza não começa investindo, toda a riqueza começa se protegendo. Antes de pensar em ganhar mais, garanta antes primeiro que você não vá perder todo o seu dinheiro. Agora que você já aprendeu a importância de ter uma reserva de emergência e o que é e para que serve a reserva de emergência, chegou a hora de você se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum dos conteúdos que vão sendo lançados aqui no canal. Aproveita, já dá uma entradinha aí no nosso canal e vem absorver os conteúdos dos outros vídeos aqui postados.